Oi, pessoal. Então aqui a gente tem a questão 23 e ela fala assim: quantos números de três algarismos distintos podemos formar usando algarismos pares e ímpares intercalados? Bom, pessoal, então a gente vai dividir esse problema em duas situações. Por que que a gente vai dividir em duas situações? Porque a gente tem duas situações mesmo. Porque a gente, considerando pares e ímpares intercalados, a gente pode ter a opção par, ímpar, par ou a opção ímpar, par, ímpar, porque a gente está trabalhando com três algarismos, certo? Bom, então aqui, pessoal, vamos começar. Eu comecei aqui arbitrariamente pelos ímpares, né? Começando o número de três algarismos, começando por ímpar, certo? Então seria, nesse caso aqui, eu estou considerando ímpar, par, ímpar, certo? Então aqui eu vou colocar as informações que a gente tem sobre esse problema. Então a gente sabe que é um número de três algarismos, certo? Unidade, dezena e centena. Que esses algarismos, o exercício está me dizendo que eles têm que ser distintos entre si. E aqui eu vou listar para vocês os algarismos ímpares, para a gente ficar mais fácil de a gente visualizar na hora que a gente estiver resolvendo, na hora que a gente estiver contando cada uma das possibilidades de cada situação, certo? Quem são nossos algarismos ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E também vou listar os pares, né? Porque mesmo a gente ter dividido em dois, a gente acaba utilizando o algarismos par nessa situação também. Porque a gente vai considerar quem é par nessa situação aqui é a dezena, certo? Então aqui quem são os nossos algarismos pares, pessoal? É o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, dessa forma, pessoal, o que a gente quer determinar agora é o número de possibilidades que a gente pode colocar em cada uma dessas casas aqui. Para a gente justamente poder fazer, utilizando o princípio da multiplicação, fazer o produto delas e determinar quantos são esses números, pelo menos nessa situação aqui. Ou seja, número de três algarismos distintos com pares ímpares intercalados de forma que estou começando pelo ímpar. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer. Meninos, vocês vão ver que eu vou estar começando aqui da centena, justamente porque vocês têm que lembrar que a gente, na formação de números, o valor zero ele não pode aparecer na centena, certo? Então, nesse caso aqui não vai ter problema, certo? Porque a gente está começando por ímpar na centena primeiro. Então, ímpar, par, ímpar. Então, não teria problema nesse caso. Mas só para vocês não te induzir o erro, não induzir o erro a vocês, para quando vocês estiverem na segunda situação, ok? Então, vou começar aqui indo da esquerda para a direita, começando pela centena, para não dar erro para vocês na próxima situação. Então, olhando para cá, pessoal, lembrando, a centena tem que ser o quê? A gente está começando por ímpar. Então, a gente sabe que a centena ela tem que ser um algarismo ímpar. Então, pessoal, dos algarismos ímpares que a gente tem para colocar aqui, são esses aqui. O 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Ou seja, quantas são as possibilidades de algarismos ímpares que a gente tem para colocar aqui na centena? Bom, pessoal, como a gente está começando agora pela centena, não tem nenhuma restrição. Pode ser qualquer um desses 5. Então, se pode ser qualquer um deles, pode ser todos e a quantidade total é 5. Bom, então agora eu vou criar um exemplo para nos ajudar a um exemplo dessa situação de criar um número de três algarismos distintos formados por algarismos pares e ímpares intercalados, começando por ímpar, certo? Então, estou dizendo para vocês que nessa escolha eu sei que a centena ela tem que ser ímpar, então eu vou escolher um desses números aqui, certo? Então, estou dizendo para vocês que eu escolhi o número 3. Isso foi arbitrário, eu poderia escolher qualquer um desses, e qualquer um que eu escolhesse iria resolver de maneira correta o problema, certo? Então, eu escolhi o 3. Eu quero olhar agora para a casa da dezena, certo? Eu quero determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na dezena. Só que lembrando, pessoal, agora, como é par e ímpar intercalados, eu tenho que a dezena ela tem que ser par, certo? Então, eu vou olhar para qual lista? Para ímpar ou para das pares? Eu vou olhar para as listas das pares, certo? Então, como não tem nenhuma restrição, a escolha da centena não influencia no da dezena, quer dizer que eu tenho essas 5 possibilidades aqui, certo? Eu ter escolhido um valor ímpar aqui não influencia em escolher um par na dezena, mesmo sabendo que são algarismos distintos, porque todo número par é distinto de um ímpar, certo? Então, qualquer um desses valores aqui, eu posso colocar na dezena. Se eu posso colocar qualquer um desses valores, eu posso colocar todos, ou seja, eu tenho 5 possibilidades para a dezena, certo? Então, estou dizendo para vocês que eu vim cá, como eu sei que a dezena é par, eu vou escolher um desses algarismos aqui para construir um exemplo, certo? Para me ajudar a determinar quantas possibilidades tem aqui na unidade. Então, estou dizendo para vocês que eu vim cá na lista de pares e peguei
o algarismo 0 para colocar na dezena, certo? Então agora eu quero determinar quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar aqui na unidade, certo? Com essas condições todas aqui, certo? Tem que ser distintos. Esses são os ímpares e os que eu usei aqui, que foi o 3. E aqui estão todos os meus algarismos pares com o 0 que eu já usei, certo? Então, nesse sentido, só que como é par e ímpar intercalado, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Como eu comecei por ímpar e eu estou trabalhando com um número de 3 algarismos, eu tenho que terminar com ímpar, certo? Porque vai ser ímpar, par, ímpar. Então, dessa forma, sabendo disso, pessoal, que essa casa aqui tem que ser ímpar, então eu tenho que olhar para a lista dos ímpares. Bom, pessoal, como eu estou trabalhando com algarismos distintos e eu já usei o 3, eu não posso usar o 3 aqui na unidade. Então, a quantidade de valores, de algarismos que eu tenho para colocar aqui na unidade são quantos? São 4. Porque das 5 eu não posso colocar uma, que é o 3, certo? Então, agora, pessoal, basta fazer, para a gente determinar os números de 3 algarismos distintos com pares e ímpares intercalados, começando por ímpar, basta fazer esse produto aqui. E a gente, fazendo esse produto, a gente encontra que são 100 números sobre essas condições, certo? Agora a gente vai para a segunda parte, começando agora por par. Então a gente tem as mesmas informações que desse exercício, que dessa situação que a gente fez aqui. Só a gente só vai trabalhar de maneira diferente, certo? Bom, então vamos aqui, pessoal. Eu estou olhando para a casa da centena de novo, certo? Lembrando, por que eu estou começando por centena, pessoal? Porque a gente sabe que na centena não pode aparecer o 0, certo? É a casa mais restritiva, por isso eu vou começar por ela. Bom, então sabendo, pessoal, que nessa situação a gente está considerando pares intercalados, só que começando por pares. Então, nesse caso aqui, a minha centena agora é par. Então, eu tenho que olhar para a lista de pares e observar quais aqueles que são possibilidades para me colocar aqui na centena. Pessoal, no caso aqui desses 5, a gente tem uma única opção que a gente não pode colocar, que é o 0, certo? Se a gente colocar o 0 aqui, quer dizer que eu tenho 0 centena e, portanto, esse número de 3 algarismos vira de 2, certo? Apenas dezena e unidade. Então, o 0 não pode aparecer. Se o 0 não pode aparecer, pessoal, quer dizer que a gente tem apenas 4 possibilidades. Pode ser só uma dessas 4 aqui, porque o 0 não pode entrar, certo? Bom, então aqui eu vou criar um exemplo. Nessas condições aqui, quais condições? Um número de 3 algarismos distintos, certo? Com pares intercalados, começando por par, ok? Bom, pessoal, então aqui estou dizendo para vocês que ao formar esse número sobre essas condições que eu acabei de dizer, eu escolhi o número 2 para começar ele. Então, estou colocando o 2 na centena, certo? Bom, então agora eu quero olhar para a dezena e determinar quantas são as possibilidades que eu tenho de algarismos para colocar aqui. Bom, mas lembrando que é par e ímpar intercalado. Então, no caso aqui, minha dezena só pode algarismos ímpares. Então, eu vou olhar para essa lista aqui, dos algarismos ímpares. Bom, pessoal, como a escolha de números pares não interfere na possibilidade de escolhas de ímpar, quer dizer que eu posso utilizar todas essas aqui. Como elas são 5, então eu tenho 5 possibilidades de números para colocar na dezena. Bom, então sabendo disso, pessoal, eu venho cá e estou continuando a construir um número nessas condições, certo? Desse problema e utilizando essa situação aqui, certo? Que é par, ímpar, par. Ou seja, na escolha de um número da dezena, eu tenho que escolher um número necessariamente ímpar, certo? Porque senão eu não estou respeitando essa situação aqui. Okay? Então, vem cá nessa lista e vou escolher algum deles. Eu escolhi arbitrariamente o 7, por minha decisão, certo? Poderia ser qualquer um desses outros valores. Então, eu escolhi o 7. E agora, eu quero observar aqui na unidade, tá, pessoal? Eu quero observar aqui na unidade quantas possibilidades eu tenho para colocar de algarismos para colocar aqui na unidade. Bom, mas lembrando que agora a unidade, nesse caso aqui, ela é o quê? Par, certo? Porque eu comecei com par. E é um número de 3 algarismos. Então, dessa forma, meninos, o que a gente tem? Que a gente tem aqui que a gente vai olhar agora para a lista de pares, certo? Veja aqui que na lista de pares eu utilizei o algarismo 2, certo? Só que eu estou trabalhando com algarismos distintos. Então, o 2 ele não pode aparecer nessa casa aqui, certo? Porque senão eu vou ter duas casas diferentes com dois algarismos idênticos. Eu não posso, tem que ser distintos. Então, dessa forma, eu venho cá para a lista de números pares e procuro quantas são as possibilidades que eu posso colocar. Bom, pessoal, como eu não posso colocar o 2, dá 5, eu posso colocar apenas 4. Então, agora, eu posso fazer o produto dessas quantidades para determinar justamente a quantidade
de números de 3 algarismos, todos distintos, certo? Com pares ímpares intercalados, começando por números pares. Com isso, pessoal, quando você faz esse produto aqui, a gente tem 5 vezes 4 vezes 4, certo? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Então, pessoal, o resultado desse problema é justamente a soma das possibilidades de cada uma dessas situações aqui, certo? Ou seja, números distintos, números de 3 algarismos distintos, com pares ímpares intercalados começando por ímpares, que são 100, e também 3 algarismos distintos, formados por algarismos pares ímpares intercalados, começando por par, que é 80. Então, a soma desses dois me dá o resultado dessa quantidade aqui que ele perguntou, certo? 100 mais 80, 180. Então, pessoal, aqui eu gostaria de dizer para vocês que se vocês encontrarem um problema dessa situação aqui no vestibular, você pode ter certeza que vão aparecer esses números que a gente encontrou aqui nas alternativas, não só esses 180, certo? Porque na hora de você resolver, você pode pensar par, ímpar, intercalado. Então, posso começar então par, ímpar, par e resolver. E você pode até encontrar corretamente esse valor aqui, mas você esquece de utilizar que tem a outra possibilidade, começando por ímpar, certo? Então, com certeza teria essas opções aqui, todas elas na alternativa de cada uma da questão, certo? Na questão fechada. Ou pior ainda, né? Que quando às vezes a gente tem o costume de olhar as alternativas, e olhando as alternativas, a gente tem a noção dos valores dela, né? Então às vezes a gente até sabe que a gente tem duas situações, começando por ímpar e por par. Mas como você já olhou na alternativa e ao terminar de resolver uma dessas aqui, você notou que você encontrou um resultado que apareceu lá numa das alternativas. Aí você acaba esquecendo nesse momento que você tinha uma outra opção, mesmo se você lembrou ela no início. Então você até acaba assinalando incorretamente aquele valor que você encontrou, mas você deveria continuar fazendo para encontrar um valor final. Pessoal, então dessa forma eu continuo no próximo vídeo os exercícios que estão faltando, certo? Um abraço, até mais.